Hoje nós vamos relatar uma pequena peça e a gente vai falar da vida de algumas pessoas que não desistem nunca. Existem pessoas na vida que não desistem nunca, não desistem por nada. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento, qualquer que seja a turbulência, eles não desistem por nada. E hoje nós teremos aqui um exemplo vivo de alguém que não desiste de nada. Sabem de quem eu estou falando? Do Joseph Klimber! Esse é o Joseph Klimber. Joseph Klimber, a gente inicia a história dele lá alguns anos atrás, em 1957. Joseph Klimber, ainda adolescente, jovem, com 17 anos, era um grande lutador mundial, campeão de luta livre. Isso, olha pra gente. Então, Joseph Klimber, ele era uma pessoa muito esforçada. Ele era campeão mundial, mas a vida é uma caixinha de surpresas. E hoje no nosso programa, a gente vai falar sobre a vida dele, de Joseph Klimber. Durante a sua adolescência ainda, ele conheceu a pequena Amy, a sua namorada, porque ele era apaixonado. Só que Joseph Klimber, ele não aguentou o pranto da pequena Amy. E sabe o que aconteceu? Ele foi acometido de uma terrível congestão. Isso fez com que ele ficasse paralisado em todo o seu lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do corpo. E o Joseph Klimber, ele não desiste por nada. Qualquer um poderia ficar atribulado, abalado, abatido, mas nós estamos falando de Joseph Klimber. Aplausos para Joseph Klimber. Que não desiste de nada, teve que abandonar a sua vida de luta livre. Então, ele foi trabalhar como atendente de call center. Alô, tudo bem com vai? Alô, tudo bem? Só que o Joseph Klimber, obviamente, só conseguia atender as ligações de um telefone por vez. Mas os seus músculos foram dando lugar à sua inteligência. E ele foi ficando inteligente e começou a criar coisas. E uma das coisas que ele criou, sabe o que foi? O multi-atendedor automático de ligações. E ele conseguia atender todas as ligações do call center de uma única vez. Porém, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. Calma, o Joseph Klimber. Então, o Joseph Klimber, juntamente por ter perdido o seu status de lutador e ter se tornado um atendente de call center, Joseph Klimber também teve surpresas na sua vida. Como eu disse, a vida era uma caixinha de surpresas. Mas o Joseph Klimber, durante algum momento da sua vida, estava num belo dia de sol e ele avistou um acidente aéreo terrível. Meu Deus! Avião! Isso fez com que o Joseph Klimber perdesse totalmente a sua voz. Qualquer um ficaria deslumbrado, desmotivado, abatido, mas nós estamos falando de Joseph Klimber! Juntamente com a sua voz, ele perdeu, sabe o quê? O seu emprego. Ficaria desmotivado, abalado, abatido, mas nós estamos falando dele, de Joseph Klimber, que não desiste nunca. Joseph Klimber, ele não se cansando da vida e dos problemas que aconteciam, ele se tornou com grandes habilidades com a sua mão direita. Ele se comunicava com ela. Com isso ele ganhou um carro como regente da orquestra da sua cidade. Um grande habilista. Nossa, quanto talento. Porém, a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas.
O Joseph Klimber, mesmo com a sua habilidade de músico, em um momento muito especial da vida dele, enquanto ele estava descansando embaixo de uma árvore como essa, uma bombinha de São João estourou ao seu lado. E ele perdeu completamente a sua audição, ficou surdo. Surdo. E agora Joseph Klimber também se tornou surdo e ele perdeu mais uma vez um cargo da sua vida. Mas, meus amigos, qualquer um ficaria desmotivado, abalado, abatido, mas nós estamos falando de Joseph Klimber. Meu Deus, que homem é esse? Qualquer um ficaria, mas Joseph Klimber, ele não desiste por nada. E o Joseph Klimber decidiu uma certa vez, já que ele não tinha tantas condições, saiu da sua cidade e foi morar numa bela fazenda. Vai embora. Só que Joseph Klimber não conseguia ficar parado e ele logo conseguiu um emprego como moedor de cana. Boa, Joseph Klimber! Só que em um momento, meus amigos, a vida, ela é uma caixinha de surpresas. E em um momento que ele estava trabalhando, em um descuido, a máquina amputou o seu braço. E Joseph Klimber ficou sem braço. Meus amigos, qualquer um ficaria desmotivado, abalado, abatido, mas nós estamos falando de Joseph Klimber. Ele não desiste por nada, meus amigos. Porém, em um momento da sua vida, ele decidiu voltar para sua cidade. Meus amigos, e ele estando dentro do seu lar, no seu lindo apartamento à beira-mar, foi tomado por um vento que vinha dos quatro cantos e ele incorporou o espírito de Van Gogh. E ele passou agora a fazer lindos quadros utilizando seus pés. Que talento, meus amigos. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Calma, fica aí, viu? Meus amigos, calma, volta pra lá, Jesus. Volta pra lá. A vida é uma caixinha de surpresa. Porém, nós estamos falando dele. Qualquer um ficaria abalado, desanimado, abatido, mas ele é de Joseph Klimber, o indesistível. Que homem, meus amigos. Só que em um momento, enquanto ele buscava o espírito de Van Gogh, Van Gogh não veio e ele foi acometido pelo espírito de Agar, o terrível. Só que em uma das suas lutas, em plena guerra, ele perdeu as suas pernas. Qualquer um ficaria desanimado, abalado, abatido, mas nós estamos falando de que homem, meus amigos. Mas ainda não parou por aí. Ele é persistente, ele tem garra, ele tem força, ele é um exemplo de vida. Ainda assim, quando tudo parecia ser o fim, ele conseguiu mais um emprego. E ele foi contratado pela agência de Correios da sua cidade, trabalhando como selador de cartas. Como estamos falando do maior exemplo de perseverança, ele era o melhor funcionário, ele fazia milhares de cartas por mês. Mas em um desses momentos, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. E ele, em um momento de muito trabalho, trabalhando muito, em milhares de cartas, ele mordeu e engoliu a própria língua. Qualquer Ficaria desmotivado, abalado, abatido, mas a gente está falando de que homem! Joseph Klimber, ainda não cansado da sua
precisando de algum dinheiro, não podia fazer nada, ele decidiu vender as suas próprias notas. E agora, aquele homem também passou a não mais enxergar. Pobre coitado. Pobre coitado, diriam qualquer um. Mas, meus amigos, a vida, ela é uma caixinha de surpresas. Não acabou aí. E ele conseguiu mais um emprego na sua vida. E encerrou a sua carreira trabalhando como peso de papel. Obrigado, pessoal.